Pessoal, então hoje, tá, eu vou mostrar para vocês que um LED, né, que nós usamos como emissor, ele também pode funcionar como um sensor, como um detetor de luz, tá? Nas nossas aulas anteriores, nós pegamos um LED, ligamos, né, uma fonte, e aí o que aconteceu, né? Elétrons passavam para a banda de condução e na hora que esses elétrons recombinavam, eles vinham para o estado fundamental, eles emitiam luz. Quando essa separação em energia entre a banda de valência e a banda de condução ela é acima de 2 eletronvolts, você começa a ver uma luz visível, né? Tá? Então aqui é vermelho, vai aumentando, troca de material, vai até no azul, até no ultravioleta tem LED hoje. Tá? Agora a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: e se quando eu ilumino um LED, se eu jogar luz, será que eu consigo colocar elétrons na banda de condução? Será que se eu pegar um LED, ligar num voltímetro e iluminar esse LED, aparece uma diferença de potencial? Será que um LED pode funcionar como um sensor de luz? É isso que eu vou mostrar para vocês que pode. Que você faz quando você ilumina um LED, você faz com que apareça uma diferença de potencial nos seus terminais. Ele funciona como uma bateria. Então é o seguinte, qual é a montagem que nós vamos fazer? Tá? Eu peguei 2 LEDs, e aqui é a perna comprida do LED, essa aqui é a perna comprida, essa aqui é a perna comprida do LED. Liguei esses 2 LEDs em série, aqui ele está ligado no terra, e aqui ele está ligado no pino A0. E agora eu vou mostrar uma coisa para vocês, que é o seguinte: esse pino A0, que nós sempre usamos ele como um conversor analógico digital, né? Ele pode funcionar como um pino digital, tá? Ele pode dar 0 ou 5 volts. Tá? Então esse pino ele tem as duas funções. Esses outros pinos aqui de cima não. Todos eles são pinos digitais. Apenas. Esse cara aqui não. Ele pode ser esse conjunto. Ele pode funcionar conectado a um conversor AD, tá? Interno ao microprocessador, ou pode funcionar de uma maneira digital. Então vamos dar uma olhada agora, tá? No nosso programa. Então é o seguinte, eu tenho 2 variáveis aqui, variável nível, int, e uma variável i. E tem uma outra variável aqui, long, que é valor. E aqui no meu void setup eu faço a comunicação com a porta serial, configuro o meu conversor para funcionar no modo default. O que é o modo default? É aquele que o meu conversor vai ler tensões entre 0 e 5 volts. Tá? Depois, se você quiser testar isso, você pode alterar esse modo. Passar para que ele leia uma tensão entre 0 e 1,1 volts, tá? Então aqui ele faz as configurações e aqui ele vai entrar no nosso programa. Aqui está o void loop. Então ele entra, olha, aqui no void loop com valor igual a 0 e ele entra no for, tá? Nós já fizemos isso. E ele lê o conversor analógico digital e vai somando nessa variável valor, né? Ele vai rodar 50 vezes aqui e vai somando nessa variável. Depois ele divide a variável valor por 50 e atribui ela de novo à variável valor. Então aqui ele calculou a média. E aqui nós vamos fazer uma comparação da variável valor com determinado valor de nível, que é esse valor que eu defini aqui como 190. Tá? Então ele vai comparar com esse valor. Se o valor for menor que o nível, ele vai executar isso aqui. Tá? O que isso aqui faz? Eu pego o pino A0, transformo ele num pino digital, num pino de saída, tá? E ele vai para o estado high. Fica um tempinho e vai para o estado low. E volta lá para cima, tá? Então aqui eu transformei o pino que era analógico, tá? Num pino digital, tá? Então é o seguinte, quando tiver escuro, o LED vai acender, porque vai ser executada essa função aqui, tá? A variável valor vai ser menor que um determinado valor que eu atribuí à variável nível. Então, quando for menor, ele executa isso. Se for maior, ele vem aqui embaixo e volta lá para cima para ler de novo as nossas junções PN. Vocês observem o seguinte, eu coloquei 2 LEDs em série. Por que eu coloquei 2 LEDs em série na nossa montagem? Tá? Porque a diferença de potencial gerada por um LED desse é muito baixa. Então, quando eu coloquei 2, é como se eu tivesse colocado 2 baterias em série. A diferença de potencial vai aumentar. Agora vamos lá no nosso programa, vamos testar o nosso sisteminha, tá legal? Então aqui eu estou com o nosso programa, né? E teve uma coisa que eu já tive que alterar aqui. Lá no programa que eu mostrei inicialmente para vocês, aqui estava 190,
tá? Porque eu testei lá na minha casa, tá? Não tinha tanta luz. O estúdio aqui é bem iluminado, tem luz de tudo quanto é lado. E eu tive que trocar esse valor nível para 480. Então agora ele vai comparar com esse valor, tá? Então vamos lá. Então eu vou compilar o programa e transferir, tá? O programa está lá e aqui está o meu sisteminha, tá? Meus dois LEDs estão aqui. Eles estão pegando luz daqui de cima. Quando eu forçar eles a ficarem escuros, eles vão acender. Então, olha, forcei a ficar escuro, eles acenderam. Forcei a ficar escuro, eles acenderam. Forcei a ficar escuro, acende. Forcei a ficar escuro, acende. Tá? Então, observe, tá, que um LED, ele emite luz, mas ele também pode funcionar como um detetor de luz, né? Então, escuro, acende de novo. Então, muito obrigado e até a próxima.